para redes alimentares alternativas em meio à Covid-19. Reflexões sobre o aspecto da resiliência. Isadora Baixa Lopes e Mayra Monteiro Viana e Solange Alfinito. Por favor. Olá, vocês estão me escutando? Ótimo. Bom, gostaria de agradecer primeiramente e parabenizar a revista. Esse trabalho ele é decorrente tanto da minha tese de doutorado quanto da Mayra Viana. Então, a gente pensou em, inclusive, apresentar de forma conjunta. E a ideia surgiu do esforço da própria Solange, que é a nossa orientadora, de unir esses dois casos que a gente já vinha estudando no doutorado, e a gente buscou esses casos novamente para verificar como é que eles estavam lidando, então, com o impacto do Covid. E aí a gente conseguiu fazer essa análise e fazer o artigo aqui para apresentar para vocês. Maíra, você quer começar a falar ou você quer que eu fale? Como é que a gente... Oi, boa tarde, boa noite. Posso começar sim? Bom, para mim também é um prazer estar aqui, né? A gente tem um grupo de pesquisa de estudos conscientes, e então nosso tema tem relação com sustentabilidade, com comunidade, com economia compartilhada e todas essas formas alternativas de acesso à alimentação nesse caso, né? Então a gente fala redes alimentares alternativas, que são essas que promovem relações diferenciadas entre produtor e consumidor, são cadeias curtas, e que é interessante a gente estudar nesse momento, porque a gente realmente não sabia como é que a crise da Covid-19 ia impactar esses modelos. A gente viu que nos restaurantes, nos bares e nas lanchonetes, o impacto foi muito profundo, tiveram que realmente fechar o salão de serviço, o delivery não é suficiente para manter o faturamento, como mostram, né, os dados do Sebrae, e a gente viu no varejo uma mudança muito forte no perfil de compra dos consumidores também, né? Eles passaram a comprar mais alimentos processados, estocar esses produtos, então a gente queria verificar se nessas redes alimentares alternativas essa situação como se comportaria, né? Se ela seria um pouco mais resiliente. Então, a ideia foi realmente a gente avaliar como é que eles contribuem para o acesso de alimentos pela sociedade e o que é que, de repente, eles precisaram adaptar diante da pandemia. E é interessante que a gente conseguiu unir dois casos, como a Isadora falou, os dois são de alimentos, eles têm algumas diferenças, né? Como a Isadora também vai apresentar. Mas a gente também percebeu que eles precisaram fazer umas certas adaptações. E para quem não conhece a CSA, só para introduzir, antes de passar para uma discussão aqui da comparação, a CSA é a comunidade que sustenta a agricultura. Então, diferente de você ir no supermercado e escolher suas hortaliças, você, na verdade, se associa a uma rede de produtores ou a um produtor e se torna um coprodutor, né? Um coagricultor, que você assume uma cota daquela produção e, em contrapartida, você recebe uma cesta semanal de acordo com a safra, de acordo com a disponibilidade. Então, é realmente um sistema de acesso bem alternativo, mas que cresce muito aqui em Brasília, e no Brasil e no mundo, mas em Brasília a aceleração desse crescimento é muito alta, a gente já tem 35 CSAs, e então é um movimento bem interessante a gente acompanhar no cenário do Covid. Agora eu passo a palavra para a Isadora fazer algumas considerações. E o Clube de Compra Sustentável da Cafuringa foi muito interessante a gente também fazer essa comparação, porque eles acabam utilizando fortemente a questão da tecnologia para poder agrupar 27 produtores, né, a 250 associados. Então, a gente também tem um clube que possibilita toda a conveniência do consumidor de receber os produtos em casa e ainda assim ter acesso a todos os produtos alimentícios oriundos da agricultura familiar, ecovilas e assentamentos rurais. Então, a gente verificou que
mesmo com a crise do Covid, o clube de compras ele cresceu 25% do ticket médio deles e 10% dos associados. Então, apesar de terem que fazer algumas adaptações com relação ao CSA, a gente verificou que... Oi? Como a gente já... Eu escutei um barulhinho. Como o clube de compra sustentável ele já trabalhava com entrega domiciliar em 95% dos casos, essa não foi uma adaptação que ele precisou fazer como o CSA, que precisou mudar a sua forma de entrega, reduzindo os horários e fazendo a entrega de forma específica para cada um dos coagricultores. Além disso, a gente verificou que ambos precisaram fazer adequações com relação a questões de saúde e higienização. No clube de compras, inicialmente, alguns produtores trabalhavam com feiras e eles tiveram que parar de oferecer através desse canal e inicialmente, eles começaram a tentar fazer essa aproximação diretamente com o consumidor. E aí foi relatado que isso houve alguns conflitos em relação à própria produção, e então a gente vê que isso pode ser inclusive um potencial para que essas organizações do clube de compras ou do CSA possa vir a ser fortalecida por conta do Covid, e a gente ficou bastante otimista em perceber que ambos os casos se mostraram resilientes e também uma grande oportunidade para a gente verificar o quanto essas comunidades e essa relação aonde aproxima o consumidor do produtor, existe aí um potencial para depois que esses modelos de negócio possam, inclusive, servir como modelos para outras iniciativas e para, inclusive, promover esses modelos e aproximar os consumidores dessa realidade que, como a Maíra colocou, aqui em Brasília já existe isso de forma um pouco mais fortalecida, mas seria interessante servir de casos para que isso possa ser colocado em outras regiões. Você quer complementar mais alguma coisa, Maíra? Não sei se você... Acho que está tranquilo, só depois eu não vou poder participar da discussão, então já me despeço de vocês, mas é muito interessante essa relação, né, que o nosso artigo tem com o anterior, da cadeia de hortaliça. A gente tem tantos mecanismos para escoar as frutas, hortaliças, os legumes de uma forma geral, e a gente corrobora, né, com essa proposta de que realmente ter mecanismos alternativos em épocas de crise pode ser uma estratégia bem interessante. Ok, obrigado, Maíra e Isadora. Então, vou passar para o último artigo. Depois, Solange, por favor. Boa noite a todos. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade da gente estar abrindo essa discussão, a oportunidade da chamada também, como foi reiterado por alguns colegas. Eu tenho uma maneira de pensar que eu acho que essa questão que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo hoje, ele é extremamente disruptivo. E assim como o Carlos, na verdade o Sandro, que apresentou o trabalho, né, junto com o Carlos, eles trouxeram as crises anteriores, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito da saúde pública, na questão política, que realmente foram exacerbadas, foram trazidas numa evidência assim gigantesca nesse momento que a gente está vivendo. Eu acrescento a isso uma crise social estrutural que nós temos no Brasil e que também tem sido extremamente fortalecida agora, no sentido... Está trazendo tudo à tona. É como se um lixo que nós temos aí guardado há muito tempo no fundo de um rio, de repente ele começou a flutuar. E agora a gente está vendo o tanto de coisa que nós temos acontecendo.
Então, eu acho que é um momento que faz com que a gente faça uma reflexão muito grande do que precisa mudar. A gente viu que o que a gente vive agora, algumas mudanças de comportamento, elas trazem benefícios em outras questões ambientais, por exemplo, que nós vemos que estão sendo melhoradas com a redução do consumo, a redução do deslocamento das pessoas nas cidades devido ao isolamento social que a gente teve que ser colocado. Enfim, eu acho que tem uma série de questões que precisam ser pensadas e eu concordo com o Alexandre que a gente tem uma capacidade gigantesca de trazer colaboração na administração, porque a administração é extremamente dinâmica e consegue se adaptar muito forte a essas mudanças, né? Então, eu acho que é uma brecha muito interessante para que a gente traga realmente soluções para o que a gente tem visto e que nos tem incomodado. Eu tenho certeza que todos nós aqui nos incomodamos e muito com o que está acontecendo, tanto é que nós nos propusemos a escrever algo sobre isso de alguma forma, para trazer uma contribuição de alguma maneira para a sociedade, para a nossa comunidade brasileira. A gente sabe que esse problema ele vai acentuar ainda muito, a gente tem um viver aí muito complexo no pós-pandemia, com muitas adaptações, mas é no agora que a gente tem que fazer esses ajustes. E, por exemplo, quando a gente fala das redes, as redes alimentares alternativas, a gente vê que existem possibilidades interessantes que podem ser implementadas e podem ser disseminadas para outros campos ou outros mercados e que podem conseguir minimizar um pouco esses impactos que a gente está vivendo, né? Então, era isso que eu queria complementar, né? E agradecer para a gente refletir sobre essas questões. Obrigada. Obrigado, Solange. Antes de passar para a Isadora, o Alexandre, eu acho que uma coisa que é muito importante, que pelo menos alguns centros de pesquisa mais avançados adotaram, é a ideia da transdisciplinaridade, ou seja, você trabalhar com gente de outras áreas. Embora seja difícil no âmbito da universidade, que ela está muito departamentalizada, mas é uma alternativa viável e bastante promissora para nós pesquisadores que buscamos nos aproximar ou aproximar o campo desse objeto. Ou seja, a nossa realidade está distante, como é que a gente pode fazer isso? Se aproximar de quem pesquisa saúde, se aproximar de quem pesquisa educação, enfim, chegar próximo desses outros campos. Isso falta à administração, essa capacidade de ter esse movimento, essa dinâmica de se aproximar. Tá? Então, embora eu concorde claramente com o que o Sandro colocou também sobre essa redução dos tempos, nós precisamos pensar como é que vamos nos aproximar das outras associações nacionais. Por exemplo, eu acompanho o movimento da Ampox. A Ampox divulga semanalmente um boletim sobre a Covid-19. Então, isso é um dado muito importante, muito relevante, uma área, vamos dizer, bastante sólida, de ter um boletim semanal sobre o assunto. Qual que é a nossa reação frente ao momento atual? Até agora eu não vi nenhuma, a não ser alguns espaços e movimentos da RAP e da própria gestão da sociedade que buscam abrir esse espaço de discussão. Então, nós temos que pensar como exercitar essa transdisciplinaridade no contexto do nosso ambiente, que é bastante complexo. E nós estamos ficando muito distantes desse debate. Eu reforço esse aspecto para poder passar para a Isadora, que queria comentar. O meu comentário, ele na verdade, complementando um pouco o que a Solange colocou. Eu acredito que na administração, se a gente também quer repensar a nossa forma de impacto, a gente também precisa trabalhar cada vez mais com essa ruptura de tentar sempre buscar uma solução única, né? A gente ainda é muito amarrado com essa ideia de que existe um grande modelo que vai solucionar o problema, ou uma coisa que é genérica, né? E isso, até trazendo um pouco do último artigo também, que eu li, essa questão do capitalismo, da questão binária, uma coisa que eu também acho que o nosso trabalho, eu não vejo ele como uma visão romântica, na questão de que achamos uma solução, então agora os produtores familiares têm aí uma forma. Mas eu acho que a administração precisa começar cada vez mais a falar em termos locais também, e soluções focadas também, porque senão a gente acaba sempre
criticando e debatendo essas questões, mas ainda assim repercutindo dentro da mesma lógica, de buscando sempre uma solução única, um modelo genérico e algo que vai solucionar tudo. Quando, pelo menos pela experiência que a gente teve, é que sim, se a gente começar a olhar questões focais, localizadas, e argumentar essas questões, por exemplo, a gente viu que o outro artigo falou sobre linha de crédito, a gente tem a iniciativa do Clube de Compras, eles mesmos financiando os produtores. Então, isso eu achei muito feliz da edição, que fez uma junção de diversos trabalhos e que até que nesse encontro a gente já tem possibilidades de debater diversos aspectos que são múltiplos, né? O trabalho também que fala das hortaliças mostrou um contraponto muito bacana com o nosso trabalho, né? Mostrando uma questão institucional, a questão de políticas públicas, e outra, uma iniciativa muito mais em termos de empreendedorismo. Claro que vão ter impactos diferentes, mas eu acho que a pluralidade na administração precisa ser também na busca de soluções. A gente tem que parar de buscar soluções únicas e genéricas. Eu acho que é o que a gente está tentando lá no nosso grupo de pesquisa, e era como eu queria fechar. Não acho que a gente tem que ser otimistas ou muito ingênuos nas soluções, mas eu acho que a gente tem que dar protagonismo em soluções pequenas e locais para a gente também mudar o discurso genérico da administração. Muito bem, senhoras e senhores. Eu quero agradecer a todos. Inicialmente, agradecer os editores da revista, né? O professor Noel, que está aqui conosco, o professor Jonathan, que teve que sair, os editores convidados, o Roberto Brasileiro e o Jefferson, que também tiveram um papel primordial nessa seleção. O nosso secretário editorial, Alexandre Queiroz, está aí também fazendo um sinalzinho de joia aí, que foi quem viabilizou tecnicamente esse número para nós. Brilhante a participação dele. E aos autores e às autoras que também ajudaram bastante nesse esforço. Eu tenho uma certeza a partir desse número. O modelo de divulgação científica mudou. E acho que um caminho para a gente poder viabilizar um modelo novo, nesse novo normal, passa pela divulgação dessa forma de discussão. Ou seja, nós vamos ter que insistir mais nesse formato para poder, de fato, discutir os artigos. Ter sentido a produção acadêmica de uma forma que possa gerar algum tipo de reflexão mais consistente para todos. Acho que esse modelo é um modelo interessante. Talvez não tenha sido o melhor formato, mas é um modelo interessante que a gente tem que investir e certamente vai ser o nosso caminho daqui para frente. Quero agradecer a todos e, mais uma vez, desejar boa noite a vocês. E fiquem bem, fiquem em casa, respeitem o isolamento social. Uma boa noite para todos. Eu vou terminar a gravação e depois a gente pode conversar no após-gravação para a gente poder... A pós-gravação é mais interessante muitas vezes, né?